Olá, bom dia. Tô aqui, nunca fiz uma live, mas vamos lá. Tô vendo o pessoal entrando aí, minha sobrinha lá de Portugal, Tainá Fernanda. A Irani, oi Irani. A Débora. Que legal. Que bacana. Vocês tenham um ótimo dia, um ótimo domingo, abençoado em nome de Jesus. Cheio de boas notícias, né? Estamos precisando de boas notícias. E o motivo dessa live é que antes desse acontecimento, dessa situação que a gente está passando, todos os domingos a gente se reunia na igreja para aprender mais do Senhor, para aprender da sua palavra através da nossa escola bíblica dominical. E agora, né, infelizmente, nós temos que aí nos resguardar, estamos um pouco afastados, mas não da sua palavra, não dos ensinamentos, não da presença do Senhor. Amém? E o motivo dessa live hoje é para trazer uma palavra que serve como uma aula da escola bíblica mesmo, né? Que talvez, não sei se muitos vão ouvir, peço que quem estiver entrando aí, que for da nossa igreja, vai convidando o pessoal da nossa igreja, fala, ó, hoje tem escola bíblica lá, mas creio que vai atingir mais pessoas depois, né? Que pessoas vão ver essa mensagem, ouvir essa mensagem depois dela ser gravada, né? Porque nós não avisamos, foi meio na surpresa. E qual é o tema da palavra dessa live? O tema é: por que devemos nos reunir como igreja? Qual a importância da gente se reunir como igreja para cultuar o Senhor, para aprender do Senhor? E para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos entender o que é igreja, né? O que é a igreja? E eu convido você que está aí na sua casa a abrir comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Primeira Coríntios 12, 12, estou aqui com a minha Bíblia também, diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora pula lá para o versículo 14, diz assim, ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos pular aí. Bom, o 15 começa: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E ele começa a falar de cada membro que compõe um corpo humano, né? Nós vamos pular lá para o 25, diz assim, ó: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, o que é a igreja? Para você aí que talvez tem dúvida esses dias, né, de muita dúvida, muita questionamento, né, quando a gente teve que encerrar os nossos cultos presenciais, mas os cultos, graças a Deus, continuam acontecendo, né, online. Graças a Deus a tecnologia nos possibilita agora, né, nessa manhã, estar aqui conversando, interagindo, aprendendo. E, né, eu vi muitos comentários, muitas pessoas falando assim: os cristãos estão esquecendo que eles são igreja, né, que você é igreja. E os cristãos mesmo falando, comentando, né? Nós somos igreja, não precisamos de um templo. E é verdade, irmãos. Nós somos igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos igreja. Eu, você, reunidos, né, para adorar o Senhor, fazendo parte deste corpo, onde o cabeça é Cristo, nós somos igreja. Só que separadamente, nós somos membros deste corpo, que é a igreja de Cristo. Então, eu
Você, isoladamente, não é igreja, né? Porque como disse aqui onde a gente leu, que sendo muitos membros, constitui um só corpo. Não é um membro, dois membros não constitui um corpo. Duas pernas faz um corpo? Não, né? São muitos membros que constituem o nosso corpo. São muitos membros que constituem a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Esse sim, nós somos individualmente. Mas reunidos, nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Então, é muito importante que a gente se reúna para adorar, porque aqui fala, né, que de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas se um é honrado, todos se regozijam, né? E fala, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Um membro fora do corpo, por exemplo, um dedo fora do corpo, se alguém fizer alguma coisa com esse dedo, o corpo sente? Não, só tem como sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro quando ele está junto, quando ele está unido. Então, a igreja, vamos partir desse princípio, que a igreja é o corpo de Cristo. Isso a Bíblia nos revela, isso é a verdade. Então, quando alguém te falar, ou te falar assim, a igreja é você, não precisa ir na igreja não, porque a igreja é você. Você fala, não, eu sou templo do Espírito Santo e eu faço parte de uma igreja, do qual eu sou membro, um dos membros que constitui um corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com a estratégia, né, de Satanás, querendo fazer a gente pensar que a gente é individual, a gente é igreja, você e seu marido na sua casa, você é igreja. Não, eu e meu marido, né, não somos nem dois. Fala que eu e meu marido, nós somos um, nos tornamos um, né? E um membro, ele não constitui corpo. Né? Nós podemos estar unidos para adorar, sim, nós vamos prestar culto ao Senhor, né? Os membros dentro da minha casa, mas eu só sou igreja quando eu me reúno lá. E aí falar, a igreja não é prédio? Não, a igreja não é prédio mesmo. A igreja ela reunida, seja num prédio, seja numa praça, seja numa casa, onde ela estiver, ela reunida, vários membros ali reunidos, junto, ela é igreja. Então, igreja é o corpo de Cristo, amém? Não é uma pessoa sozinha. O segundo ponto, eu dividi esse estudo, né, que tem o tema aí, por que devemos nos reunir com a igreja, em 3 pontos. O segundo ponto é, por que nós devemos, por que é importante se reunir como igreja? E o motivo é para que possamos crescer, para que haja crescimento. E para falar sobre isso, nós vamos ler lá no livro de Efésios, em Efésios 4:15, que vai dizer assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante, olha aqui que ele fala, que seguindo na verdade e em amor, a gente cresça em tudo, né? Naquele que é o cabeça, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. De quem todo o corpo, se tiver bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, né? Imagina seu corpo aí, o corpo consolidado, né? O braço no lugar certo, encaixado no cotovelo, a mão, os dedos, olha aqui, com auxílio de toda a junta, né? Efetua, seguindo a justa cooperação de toda parte, ou seja, tem que ter cooperação de toda parte. Olha por que é importante um corpo. Um pé não se calça sozinho, ele precisa do quê? Da ajuda das mãos para se calçar. Olha como é importante o corpo, né? Para o aumento da edificação de si mesmo. Então, por que é importante a gente se reunir e fazer parte de um corpo, que é o corpo de Cristo?
para que a gente cresça. Um corpo, quando ele é retirado, um membro, quando ele é retirado do corpo, por exemplo, se a gente pudesse arrancar a mão aqui e deixar ali num cantinho, essa mão, o que aconteceria com essa mão? Né? Vocês já viram aquele filme da família Addams, que tem uma mãozinha lá que sai andando? Isso só em filme, viu, irmãos? Né? Não acontece isso, não existe isso. Se tirar a sua mão do seu corpo, ela não vai sair andando sozinha, ela não tem vida própria, ela só tem vida quando ela está ligada no corpo. Olha o que acontece com a mão, por exemplo, se ela for desligada do corpo. Primeiro, ela fica paralisada, porque ela quem dá o estímulo, quem dá a direção para o que cada membro tem que fazer é aqui, é a cabeça. Se o cabeça é Cristo, um membro fora do corpo, ele não recebe mais a direção que vem de Cristo. Isso primeiro. Segundo, ele para de receber alimento. Né? Nosso corpo, cada membro do nosso corpo, ele é alimentado com sangue que é bombeado pelo nosso coração. Quando o membro está desligado do corpo, ele para de receber o alimento. Terceiro, ele para de crescer. Gente, até a nossa unha, se você cortar a sua unha, pôr num copinho ali, daqui um mês, você vai lá olhar ela continua crescendo? Nada cresce fora do corpo. E em quarto, ele vai morrer, né? Provavelmente, qualquer membro, sua mão tirada fora do corpo, o que vai acontecer? Ela vai paralisar, ela vai parar de receber alimento, ela vai parar de crescer, ela vai necrosar e ela vai morrer. Olha como é importante a gente estar ajustado, fazendo parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E talvez você pergunte assim, mas você leu um texto aqui falando sobre membros, sobre corpo, mas a Bíblia não fala que o corpo de Cristo é a igreja. Olha lá o que Paulo vai dizer em Colossenses 1, 24. Ele diz assim, agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Existem vários textos que diz que o corpo de Cristo é a igreja. Em Efésios 5 também, na parte onde vai ter orientação do marido com a esposa, diz que o marido seja o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, o tempo todo a Bíblia usa a palavra corpo e igreja, querendo dizer que é a mesma coisa, né? Então, nós temos que entender isso. Então, nós temos que estar ligado nesse corpo e nos reunir como corpo, sim. Não cai nessa besteira de achar que você sozinha aí da sua casa, você pode fazer uma igreja aí dentro. Não, você pode adorar aí dentro, você pode cultuar aí dentro, mas você só é igreja quando você está ligado, junto, ajustado, consolidado, junto com o corpo. Cada parte, cada membro fazendo a sua parte. É dentro do corpo, cada um canta, o outro intercede, o outro ministra, o outro toca. Cada um tem a sua função, tem o seu dom que é dado pelo Espírito Santo, mas que é para ser exercido num corpo. Não tem motivo, não tem razão os dons do Espírito, por exemplo, se não for para ser usado para a edificação dos santos, que é no corpo, que é na casa do Senhor, que é reunidos como igreja. E terceiro ponto, terceiro e último, por que nós devemos nos reunir como igreja? Porque essa é a vontade de Deus para nós. E eu vou ler o texto lá em Hebreus 10, 23, que diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia do Senhor. Nós estamos vendo, essa pandemia é um dos sinais que o dia se aproxima, sim. Né? Por mais que a gente tenha ouvido falar, Jesus vai voltar, todo dia ele volta para alguém, porque uma pessoa que faleceu hoje, Jesus já voltou para ela. Mas vai acontecer um grande dia, esse dia será o dia do arrebatamento, onde Jesus vai vir buscar a noiva, que é quem? Que é a igreja, do qual ele é o cabeça.
E nós temos que estar preparados para esse dia. Então, o aconselhamento aqui de Paulo para nós, que não deixemos de congregar como é de costume, mas que façamos admoestações, que a gente possa se estimular, né, nos auxiliar, quanto mais quando a gente vê que se aproxima o dia. Porque a palavra mesmo diz que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Como que a gente pode estimular, né, considerar uns aos outros, estimulando no amor e nas boas obras, se a gente não estiver junto? Como? Como que eu amo, sendo que o amor ele é expressado em forma de atitudes, como eu tenho atitudes de alguém que eu não estou perto. Então é muito importante, você que faz parte de uma igreja, valoriza a tua igreja, como é importante você estar inserido num corpo. Você fora do corpo, você paralisa, você morre. Nós podemos ver, né, através dos acontecimentos aí, pragas, doenças, que o Senhor está voltando, sim. E eu creio que talvez essa pandemia, isso foi um ataque, uma estratégia de Satanás. Só que se isso tudo foi uma estratégia de Satanás para nos separar como corpo, nós temos, através do Espírito Santo, do poder de Deus que age em nós, transformar tudo isso, catar tudo isso e reverter num efeito contrário. Eu creio que agora ainda mais a igreja vai ser fortalecida, ainda mais a igreja vai se levantar. Ontem eu conversando com uma amiga minha, lá de Araraquara, e ela falou assim, vi teu vídeo, né? Aí eu falei, tá todo mundo agora ficando famoso, né? No YouTube. E ela falou assim, olha, é como, né? Como tá no vídeo, quando era o tema do vídeo que eu postei lá. Que, né? Tem coisas que acontecem, que até aquelas coisas que acontecem para vir de mal para nós, né? Para nos derrubar, Deus é tão maravilhoso que tá virando bênção, né? Hoje, pessoas que às vezes não falavam do amor de Deus, tem coragem de ligar uma câmera e falar, por exemplo. E tem pessoas ouvindo. E não deixa de falar não, viu, irmão? Não deixa de falar. Se Deus colocou algo no teu coração, se ele tem base bíblica, né? Se não estiver falando coisas contra a vontade de Deus, vai lá e fala. Que a maioria das pessoas que vão te ouvir, que vão ser alimentadas com essa palavra, talvez não vai dar nenhum curtir lá, não vai fazer nenhum comentário. Ontem eu postei um vídeo, né, com 3 minutos, tinha 3 curtidas. Eu falei, eu espero que essas pessoas continuem ouvindo, porque o vídeo tinha 6 minutos, né? Mas tem pessoas que precisam ouvir o que Deus está ministrando no teu coração. E então faça mesmo, né? Nós pegamos uma coisa que talvez fosse para nos separar e a gente está revertendo isso em coisa boa. Mas saiba, eu até comentei para essa amiga minha, eu falei, o diabo nos deu um limão, a gente foi lá, fez uma limonada e riu da cara dele, né? Não subestimando o inimigo das nossas vidas, porque ele é astuto, ele é esperto e ele tem uma qualidade, ele é incansável, né? Ele não para, ele não desiste. Às vezes a gente desiste, né, na caminhada, mas o diabo não. Todo dia ele se levanta para tentar nos derrubar. Mas ele já foi vencido lá na cruz, então ele é um derrotado, a gente só tem que lembrar todos os dias ele disso. Aí minha amiga aparecendo aí, ó. E a gente tava conversando isso ontem. Então, assim, mas sabendo todos os dias que nada disso, isso é temporário. Nós vamos nos fortalecer, nós vamos fazer esses cultos online, vamos manter o contato, mas nada substitui o olho no olho que você tem lá na sua igreja. O abraço apertado, o aperto de mão, o cheiro dos irmãos. Sabe, você olhar no olhinho de alguém e você perceber hoje não tá bem, orar junto. Eu não sei vocês, irmãos, mas isso tá me fazendo muita falta. O primeiro dia que a gente não teve culto, a gente, né, foi meio de surpresa assim, a gente foi lá, alguns irmãos, só para se reunir, para estar ali na porta, porque tem muita gente que às vezes não tem nem acesso ao WhatsApp, né, tem muita senhorinha, senhor na nossa igreja. E a gente foi para frente da igreja ali para avisar e para orar, a gente fez um mini culto ali, estávamos só em 4. E eu cheguei na igreja, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar pela minha indignação, porque enquanto eu ia a caminho da igreja, eu passei em 4 bares e um deles em especial estava lotado. Eu falei, meu Deus, um lugar onde tá alimentando o vício,
está alimentando a distração, está alimentando o engano, está escravizando pessoas, mantém suas portas abertas. Eu falei, é a minha igreja onde oferece alimento para o espírito, onde fortalece aquilo que é eterno. Eu falei, tem que encerrar seus cultos. Eu fiquei muito revoltada e aquilo me fez chorar. Só que eu não imaginava que ia acontecer isso que está acontecendo. Tantas pessoas podendo assistir, pessoas às vezes que nem vai na igreja. Está tendo oportunidade agora de estar assistindo cultos. Você que está aí me ouvindo, você pode convidar um amigo seu que às vezes não ia, eu tinha vergonha, você pode convidar agora para um culto online. Vamos nos fortalecer ainda mais, vamos usar esse período que é temporário, mas que, por exemplo, hoje à noite, eu vou pôr o máximo de pessoa lá. Porque o inimigo ele vem e faz pressão na gente, mas se a gente fizer pressão contrária, ele desiste. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então vamos fazer com que essa estratégia dele, que eu creio, que foi enviada por ele, Deus não envia nada ruim, Deus não vai enviar praga contra seu povo, ele envia contra o nosso inimigo, né? Mas nós temos que estar atentos, porque se o diabo fez isso, nada acontece sem a permissão de Deus, então Deus está querendo que a gente reaja e faça alguma coisa através disso aí, porque ele permitiu. O diabo não tem poder nenhum de fazer algo se Deus não permitir. Então ele permitiu que isso acontecesse. Então o que a gente vai fazer? Vamos reverter isso aí, ó. Fala, eu vou lotar de gente que vai assistir os cultos da minha igreja agora online, mas que depois, a hora que eu voltar, se reunir como igreja, eu vou levar um monte comigo. Né? Você está reunindo na sua casa, talvez isso foi para que teu lar fosse fortalecido, para que você, seu marido, assistisse culto junto, fizesse cultos nos lares, se unisse, para agora, se o diabo pensava que ia te separar, te afastar e te esfriar da igreja, mostra que você vai voltar e vai levar mais um. Às vezes aquele na tua casa que não estava indo. Né? Vamos reverter essa situação em bênção e voltar cada vez mais fortalecido. Ontem, conversando com uma irmã da nossa igreja, falou, que coisa, né? Que ironia da vida. Às vezes a gente chega cansado do trabalho, ou dá aquela preguicinha, assim, de, hoje tem culto. Olha que pecado, né? Falou, agora a gente quer e não pode se reunir como igreja. Mas, em breve isso vai passar e a gente vai, sim, voltar mais forte ainda. Né? E talvez você tenha que aí pedir perdão, falar, Senhor, me perdoa por cada vez que eu tive preguiça, que eu tive desânimo, cada vez que eu estive dentro da sua casa e eu estava ali só de corpo presente, mas eu não estava te adorando em espírito e em verdade. Peça perdão e quando você voltar, faça valer a pena. Nossa, como tô sentindo falta de um abraço, de um beijo dos meus irmãos, né? É o corpo de qual você pertence, você tem que amar esse corpo. Não existe a mão ter raiva do braço e bater no braço, não, é tudo parte do mesmo corpo, então valoriza esse corpo a qual você pertence, os irmãos ao qual você pertence. A gente ouve aí mensagem, né, de pastores famosos, né, mas nada substitui aquele alimento que é preparado para você, para esse corpo a qual você pertence. Né? É legal, é edificante, a gente aprende com outros pastores também, mas é o teu pastor, que onde Cristo, que é o cabeça, vai mandar o alimento que é preparado para você. Né? A gente pode até comer a comida na casa do vizinho, mas se você comer diariamente, não dá certo. Já pensou você todo dia lá no vizinho, bater lá, comer na casa dele? Não, aquela comida que está sendo preparada lá é para ele. Tem uma comida que nada substitui do teu pai e da tua mãe ali, ó, dentro da tua casa. Então valoriza teu pastor. Né? Que pode ter defeito, todo mundo tem. Ele não vai agradar todo mundo, como você também não vai, nem eu vai agradar todo mundo. Cada um tem o seu jeito, mas saiba que é como um pai e uma mãe, cada um tem o seu jeito. Só que você prefere o pai do outro, a mãe do outro? Não. Né? Os irmãos, eu tenho 4 irmãos. Não, tem 3 irmãos. Eixa, eu tenho irmão pra caramba. Nem vou falar para mim não complicar. E eu tenho muitos irmãos, e cada um é de um jeito. Um é chato, outro é teimoso, mas vê se eu quero trocar algum dos meus irmãos com algum irmão seu, por exemplo. Não, meus irmãos são meus irmãos. Ele pode ter o defeito deles, mas ele é minha família. Ele faz parte do meu sangue. É assim também os irmãos da tua igreja. Pode ter defeito, pode ter um que você não gosta, que pisa no teu calo, mas ali é teu corpo, tua família. Ame esses irmãos, ame o teu pastor. Foi quem Deus colocou sobre você como autoridade. É o líder espiritual.
Você pode seguir pastores aí conhecidos, famosos, mas liga nele para um desses pastores de madrugada, pedindo socorro, oração. Não, agora teu pastor, tua pastora, ele conhece a tua dor, ele conhece a tua vida. Na madrugada, quando ele levanta para orar, ele ora pelo corpo, pelas ovelhas e ele intercede diretamente por você. Ele fala o teu nome, ele conhece tudo que você está passando. Então, valoriza isso, valoriza ainda mais. Tem assim aquela ansiedade não é bom, mas nesse ponto é bom. Tem ansiedade de voltar logo para estar ajustadinho, apertadinho nesse corpo do qual você pertence, tá? E você que não faz parte ainda, sempre tem lugar no corpo, viu? Vem, procura uma igreja, vem experimentar o que é isso, o que é ser direcionado pela cabeça, o que é crescer junto, o que sentir esse calor ali, ó. Uma mão fora do corpo, ela esfria, ela é fria, mas quando tá no corpo a gente sente o calor. Amém? Eu quero finalizar aqui e quero te fazer um convite. Hoje à noite nós temos culto, nossa live vai ser às 7 horas da noite, 19 horas, tá? Você que faz parte deste corpo, ou que não faz parte de corpo nenhum, pode vir aqui cultuar o Senhor com a gente, faz da tua casa, né, um lugar santo essa noite. E vem receber um alimento espiritual para sua vida. Você que está aí, que é de outra igreja, né, que faz parte de outro corpo, não deixe de estar lá. Convide pessoas que tá aí, que você sabe que não vai à igreja nenhuma, para estar assistindo o culto com você, tá? Vamos bombar esse Instagram, Face, manda convite para todo mundo, vamos esfregar na cara do diabo o que ele tentou fazer, que não vai conseguir, né? Que já não está conseguindo, né? Se ele está tacando pedra na gente, a gente vai catar essas pedras e montuar assim, ó, e transformar num suporte ali, ó, pro próximo obstáculo. A igreja é assim, a igreja vencendo. Eu gostaria até de pôr uma música aqui, mas eu não vou pôr não, porque o Face estava me acusando de plágio da última vez que eu fiz isso. Então, que a igreja vem, do Anderson Freire. Ouça ela, declare ela como uma oração de guerra, tá? Não sei se está paralisado aqui para mim, deu uma embaçadinha, mas vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, eu oro, Senhor, e te agradeço por tudo, Pai. Como é da sua vontade, em tudo dai graças, que possamos agradecer por este momento que estamos passando, que possamos aprender com ele, Pai. Que possamos nos fortalecer ainda mais, que possamos entender o que o Senhor está querendo falar com a gente, Senhor. Ô, Pai, e que, Senhor, que isso acabe logo, extermine essa peste, essa praga do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, Pai. Para que a gente possa voltar a se reunir como um corpo bem ajustado para te adorar em união, em unidade, Senhor. Um apoiando o outro, amando o outro, incentivando, estimulando o outro, Senhor. Ô Pai, que a igreja esteja mais ativa, Senhor, daqui para frente, que ela esteja mais forte, Senhor. Mais agressiva no ponto de ir conquistar o perdido a qualquer custo. Em nome de Jesus, que possamos nos levantar como guerreiros, Senhor, nessa geração e guerrear contra Satanás e saquear o inferno, Senhor. Eu sei que tudo isso vai ser convertido, Senhor, para um bem maior, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa estar presente agora, Senhor, encher cada lar, Pai, encher a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor, nesta manhã, ou quando for ouvir. Ô, Pai, fala nos nossos corações. Revela a Tua vontade para a vida de cada um. Nos mostra a Tua verdade. Nos faz livres para Te adorar, para Te exaltar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que você tenha um dia abençoado, cheio de muitas coisas boas. E 7 horas nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Tá? Eu não sei, ou vai ser na IEQ sede Tanabi. Na página a gente avisa lá, nosso bispo vai tá acompanhando aqui, ó, tá pondo 7 horas, ele vai estar avisando vocês também, nossa live, provavelmente vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, 7 horas da noite. Vamos bater recorde, todo mundo, e a gente junto, recebendo o mesmo alimento, orando junto,
né? A oração do justo vale muito em seus efeitos. Nós vamos orar junto, nós vamos pôr para correr essa praga do nosso país, das nossas vidas, e praga nenhuma vai se achegar à tua tenda, à nossa tenda. Amém? Esteja com Deus.